Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todos que estão ao alcance da nossa voz e que também estão nos assistindo através desta ferramenta que a Assembleia de Deus do Brasil está disponibilizando. Meus irmãos, eu me sinto muito feliz de nós podermos estar cumprindo a missão que o Senhor Deus nos concedeu, nos ordenou, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu creio firmemente, irmãos, que através desta mídia nós podemos levar a palavra para tantos lugares que nós às vezes gostaríamos de ir, de estar, mas não conseguimos, não temos condições de estar. Mas através deste canal do YouTube nós podemos fazer isso. Então queremos saudar aqui os nossos irmãos que estão espalhados pelas nossas Minas Gerais, pelo Brasil afora e pelo mundo, especialmente no Paraguai, onde nós temos a nossa missão lá. Queremos também, meus queridos irmãos, dizer que a nossa igreja, o nosso ministério, a Assembleia de Deus do Brasil, ela já está fazendo a obra de Deus oficialmente desde 1969, no dia 28 de fevereiro, quando ela foi registrada, fundada oficialmente. Mas desde 1963 é que a nossa igreja já está pregando o Evangelho, começando lá na Rua das Oficinas, no bairro Esplanada, até chegar aos dias de hoje, levando o Evangelho para as mais variadas cidades de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Nós estamos no Triângulo Mineiro, nós estamos no Noroeste, nós estamos no Leste, nós estamos aqui no Centro-Oeste, no Alto Paranaíba, aqui na região central de Minas Gerais. Estamos nos mais variados lugares. Estamos também em São Paulo, estamos no Espírito Santo, estamos no Paraguai. E a nossa missão, irmãos, não é outra que não seja pregar o Evangelho. Essa nossa vocação, essa nossa chamada, ela está bem latente dentro das nossas vidas. E nós louvamos muito a Deus por isso, pela vida do nosso presidente, pastor Geraldo Rocha, e todos os pastores regionais, pastores locais. E eu gostaria de aproveitar este momento para mandar o nosso abraço para todos os obreiros, membros das nossas mais variadas igrejas, e incentivá-los a que preguem o Evangelho, a que levem a palavra de Deus com todo o ardor, com aquele fogo que começou a arder lá no dia de Pentecostes. Por isso nós somos uma igreja genuinamente pentecostal. Meus queridos irmãos, eu gostaria neste momento de fazer a leitura de um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, um texto bastante conhecido das Escrituras, e do versículo 17 em diante, que está escrito assim: Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes direi, ou eu lhe darei, as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, meus irmãos, os escritores, os pregadores, os teólogos pentecostais dizem que a Igreja de Deus, ela foi fundada lá no Calvário através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo, mas ela foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou na vida de vários irmãos. E o Senhor Jesus, ele deixou para os apóstolos esta missão de pregar o Evangelho, e que de forma nenhuma as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja. Não é que a igreja estaria na defensiva sofrendo os ataques do inferno. Pelo contrário, a igreja estaria partindo para cima do inferno,
ganhando almas, libertando vidas das mãos do diabo. E nesta ofensiva da igreja contra as hostes infernais, elas não poderiam resistir ao poder do evangelho. As portas do inferno, o reduto do diabo, não poderia resistir contra a palavra de Deus, contra a investida da igreja. Mas, meus queridos irmãos, existem algumas atitudes, algumas posturas da igreja que precisam prevalecer. A igreja, ela precisa tomar algumas atitudes para que esta investida contra o inferno seja uma investida mais forte, seja realmente algo que não venha ficar dúvidas nenhuma. E o Senhor, Ele deixou algumas questões muito importantes para nós. A primeira questão que eu noto dentro da palavra de Deus para nós crentes, para a igreja, é a grande questão que Jesus disse lá no seu Sermão do Monte. É a palavra que Ele deixou para os irmãos de serem sal e luz do mundo. A igreja, ela não pode ser simplesmente uma agência anunciadora, ela não pode ser uma estrutura que pregue a palavra de Deus, mas as atitudes da igreja, a essência da igreja, ela é a essência de Deus. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós não procuramos coagir pessoas através do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, mas tendo e sendo alguma coisa da parte de Deus. E o Senhor, Ele nos instrui a sermos sal da terra. Sal é aquilo que dá sabor, sal é aquilo que conserva, sal é aquilo que faz com que o pecado não tenha um domínio maior sobre a terra, porque a igreja é esse reduto moral, espiritual, que Deus espera de nós, povo dele. Então nós somos o sal da terra porque nós salgamos, porque nós damos o sabor, porque nós conservamos, nós fazemos com que através da palavra de Deus, o pecado não se alastre, o pecado não tenha tanto domínio como ele tem sobre aqueles que não querem obedecer ao Senhor. Então, uma das palavras do Senhor para nós é que nós sejamos sal da terra. A outra palavra é a questão de sermos luz do mundo. Luz é quando existe um lugar de muitas trevas e ao acender a luz, as trevas são dissipadas. Então, como é que a igreja se torna luz? É através da palavra de Deus. O salmista escreveu que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos faz ser desta forma. É a nossa proximidade com Jesus, é o nosso compromisso com Jesus. Jesus é a luz máxima, Jesus é a luz por excelência. E quando nós temos essa proximidade com Jesus, então nós passamos a transmitir luz para o mundo também que está em trevas. Onde chega a igreja, as trevas são dissipadas. Onde está a igreja de Deus, representada por um crente, representada por uma crente, representada por uma igreja, por um grupo de irmãos, ali há luz, né? Ali há a dissipação das trevas. Então, para que nós possamos prevalecer sobre toda a força do inimigo, para que nós possamos prevalecer sobre o reino das trevas, nós temos que nos manifestar como sal da terra, como luz do mundo. A segunda questão que o Senhor Jesus nos faz chegar ao coração, e isso através das palavras do apóstolo Paulo, e ditas a Timóteo, é que a igreja seja coluna e firmeza da verdade. Olha, meus irmãos, e ouvintes, assistentes da palavra de Deus, nós estamos passando por um período em que o confiar, depositar confiança em pessoas tem sido algo muito difícil. Confiar nas instituições, isso tem sido muito difícil. Instituições que outrora eram tidas como infalíveis, instituições que outrora eram tidas como um marco, como um reduto moral, infelizmente hoje estão sendo
tidas pelas pessoas como lugares ruins, lugares maus, lugares que não têm confiança. Algumas instituições que fazem parte dos governos, tanto a nível estadual, quanto municipal, quanto federal, caíram no conceito das pessoas. Muitas instituições nossas, que eram reconhecidas, não estão mais assim. Parte da própria igreja, muitos que eram tidos como homens de Deus, hoje não tem mais esta confiança por causa da queda, por causa da falta de proximidade com o Senhor. E Deus põe a igreja, põe o grupo de pessoas que aceitam a Jesus, os pastores, os obreiros, os irmãos, os líderes, a instituição, a igreja, o organismo vivo é coluna da firmeza e da verdade. Então a igreja, ela não pode ser falsa, a igreja não pode ser mentirosa, a igreja não pode ser algo questionável. O ser humano pode ser, mas a igreja, ela não pode ser. A igreja tem que ser um local em que as pessoas confiam, porque nas horas de maior aflição, é para ali que as pessoas correm. É na igreja que as pessoas buscam um refúgio. Então nós, como líderes da igreja, como membros da igreja, nós temos que nos pautar pela verdade e pela firmeza. E Paulo passou isso para Timóteo. A igreja precisa ser coluna e firmeza da verdade. Então, meus amados irmãos, obreiros, Igreja Assembleia de Deus do Brasil, e tantos quantos estão ouvindo a nossa voz, nós precisamos ser coluna e firmeza da verdade. E por fim, o Senhor nos deixa uma palavra que Paulo direcionou para Tito, que estava também como um jovem pastor, organizando igrejas, que estava formando igrejas em vários locais, especialmente lá na região de Creta. Paulo falou uma palavra para Tito muito séria, que de um povo, de um grupo de pessoas, Deus tiraria para ele um povo especial, um povo dele, especial e zeloso de boas obras. Então, esta característica faz com que nós tenhamos prevalência sobre o inferno, através do poder de Deus, mas nos dedicando integralmente ao Senhor, sendo dele, propriedade dele. É o que Pedro escreveu numa das suas cartas, que nós seríamos propriedade exclusiva de Deus. E aqui Paulo também nos diz esta palavra, que o Senhor separou para si um povo seu, especial. Então, quando nós falamos de sermos um grupo especial, não é porque nós somos um grupo especial melhor do que as pessoas. Não é que nós sejamos individualmente melhores uns que os outros, que tem um grupo que não presta e outro grupo que presta. Não. É porque em Cristo nós nos tornamos pessoas especiais. Não é especial para denegrir ninguém, não é especial para menosprezar ninguém. É especial pelo que temos dentro de nós. Especial pela ação do Espírito Santo. Especial por termos sido regenerados do pecado. Especial por termos sido livres da contaminação do pecado. Então, Ele mesmo, o Senhor, separou para Ele um povo especial e zeloso de boas obras. Então, a obra do crente, ela tem que ser uma obra boa, ela tem que ser uma obra aprovada, ela tem que ser uma obra que dignifique o nome do Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Então nós precisamos entrar por esse caminho, de sermos um povo especial e zeloso de boas obras. Meus queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela prevalece contra as portas do inferno. Essas portas do inferno, estas resistências do inferno, se caracterizam em ações contra a família, se caracterizam em ações contra o país, se caracterizam em ações contra o bom costume, se caracterizam nas mais variadas atitudes do inimigo contra a humanidade, contra tudo aquilo que Deus instituiu. E a igreja é a grande arma de Deus para combater estas situações. Mas nós só vamos conseguir combater isto
sendo sal e luz do mundo, sendo coluna e firmeza da verdade e sendo povo especial de Deus. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe de uma forma especial. Que Deus conceda para a igreja, para a Assembleia de Deus do Brasil, para os obreiros que estão batalhando nos mais variados locais, seja em Divinópolis, seja em Campos Altos, Araxá, Uberaba, Uberlândia, toda a região do Triângulo, no noroeste, lá em Três Marias, Sete Lagoas, região central, lá no leste de Minas, no Vale do Rio Doce, lá no leste, em São Paulo, no Espírito Santo, no Paraguai. Deus abençoe a cada pastor, Deus abençoe a cada membro. Esteja firmes, irmãos, combatendo o bom combate da fé. Deus abençoe a todos, Deus dê graça para todos. Eu quero fazer uma oração abençoando a vida de cada um daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Meu amado Deus, Pai de toda misericórdia, eu quero apresentar a Ti, meu Pai, cada obreiro, Deus, cada pastor, pastores que estão batalhando, pastores que estão na frente da obra, pastores que estão pastoreando o rebanho, obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionários, que estão envolvidos com a obra, que o Senhor venha abençoar, fortalecer, abençoar, meu Pai, cada obreiro, cada igreja, abençoar o nosso país, abençoar o nosso estado, a nossa cidade, abençoando, Pai, a cada parte, Pai, onde está a igreja do Senhor. Nós oramos, ministrando toda sorte de bênção em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe. Eu me despeço aqui de todos com a paz do Senhor. Amém.